Se o seu filho já tem algum tipo de diagnóstico, seja qual for, borderline, TDAH, TED, TOC, dislexia, tanto faz, autismo, não importa qual é o diagnóstico do seu filho. E nem que não tenha sido diagnosticado. Eu quero que você entenda duas coisas. A primeira é que o nosso cérebro, na adolescência, ele é extremamente poderoso. Ele tem a capacidade de se reinventar, na fase adulta também, mas muito mais na adolescência. Tem um processo que acontece dentro do nosso cérebro que se chama neuroplasticidade. E isso faz com que a gente consiga executar coisas do nosso jeito, independente do nosso diagnóstico, no nosso dia a dia. Não deixe, escuta o que eu tô te falando, não deixe o seu filho usar o diagnóstico como muleta para deixar de fazer as coisas, para levar uma vida meia boca, para levar uma vida medíocre, mediana, porque nada justifica. Para você ter uma ideia, eu tenho dislexia num nível assim muito pesado, mas muito pesado. E num nível de que eu tenho dificuldade de aprendizagem, não é dificuldade, é delay, é como se fosse um processo mais lento, muito mais lento de aprendizagem, de ouvir. Então uma pessoa fala, eu achava que era surda, aí eu falava, quê? Aí depois de 5 minutos, não 5 minutos não, mas alguns segundos eu processava o que a pessoa falou e aí eu respondia. Eu falava quê e eu respondia. Enfim, o que eu tô te dizendo é que o nosso cérebro, ele encontra formas de fazer o que você precisa fazer de jeitos diferentes, por caminhos diferentes. E isso é a graça que a neuroplasticidade traz pra gente. Então, grava bem essa frase. Coloca na tela essa frase. Diagnóstico não é destino. Diagnóstico não é destino. Não é porque o seu filho tem qualquer tipo de diagnóstico, de sintomas de tipos de diagnóstico, que ele tem um carimbo ali na testa de incapaz. Tira isso da sua cabeça e tira isso da cabeça do seu filho. Para de olhar o seu filho como um coitadinho. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa que você precisa saber é que remédio não faz milagre. Não interessa qual é o diagnóstico que o seu filho tenha. Se ele tomar remédio e não fizer nada, absolutamente nada na rotina dele para ajustar os hábitos dele, os comportamentos dele, ele vai ter mais sintomas ainda, ele vai ter sintomas mais acentuados ainda daqueles que ele já tem, que são naturais do diagnóstico dele, ou que poderiam até desaparecer caso não fosse de fato um diagnóstico, que a gente já conversou lá no primeiro. A gente cansou de pegar adolescente aqui que estava tomando remédio e no fim não era diagnóstico, era ajuste de rotina, era ajuste de alimentação, era ajuste de hábito. Eu vou te dar um exemplo bem simples para você entender. Imagina que você é uma pessoa extremamente obesa e aí você vai em algum lugar e o médico fala, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um remédio e você vai ter que tomar esse remédio todos os dias da sua vida, tá bom? Você vai emagrecer, mas se você não parar, se você parar de tomar esse remédio, você vai voltar a ficar obesa em 1 semana. Então você tem que tomar o remédio todos os dias. Da mesma forma funciona o diagnóstico. Então, se você não mudar o seu padrão de alimentação, você nunca vai deixar de ser obeso. Você vai ser dependente de remédio pro resto da sua vida, só que você tem que entender que isso vai gerar efeitos colaterais seríssimos e que depois você vai ter que correr atrás de outras coisas para rebater esses efeitos colaterais. E mesmo que você deixe de tomar e volte a ser obeso novamente, você vai continuar com os efeitos colaterais que o remédio te trouxe. Percebe que não é só dar um remédio, o remédio ele é uma forma muito preguiçosa da gente tentar sair de uma situação dessa. E por que eu falo preguiçosa? Necessária por um período, mas se eu não fizer a minha parte de me reeducar, eu vou ser dependente desse remédio pro resto da minha vida e vou ter que lidar com as consequências do efeito colateral dele pro resto da minha vida. Entende que se você tem um filho, vou dar um exemplo, tá? Com depressão, ele tá tomando remédio para depressão, ele tá indo no psicólogo, ele tá indo no psiquiatra, ele tá indo não sei aonde, tá indo em 75 médicos, não adianta. Se ele não fizer a parte dele de arrumar a rotina de exercício físico, ele tem que fazer exercício físico, de arrumar o estilo de vida dele,
o tipo de alimentação que ele consome. Se ele só consome industrializado, gordura, açúcar, impossível ele sair da depressão. Aliás, isso está cavando um buraco ainda maior para ele. Se o seu filho não filtrar tudo que ele consome no dia a dia dele em termos de conteúdos, que tipo de coisas as pessoas falam nos chats que ele entra do Discord? Que tipo de conversa ele tem nos grupos de WhatsApp? Porque essa galera, a galera dos diagnósticos, adora entrar em grupos para ficar trocando ideias sobre a vida desgraçada que eles têm, que eles estão afadados. Eles fazem isso. Lembra que eu falei que é um vício químico? E eu vou buscar mais fontes de alimentar aquele sentimento que eu tenho? Eles fazem isso. Se eu não filtrar sobre essas rodas que eu frequento do que eu tô ouvindo das pessoas, se eu não filtrar os filmes e as séries que eu assisto, se eu não filtrar o tipo de música que eu ouço, se eu não parar de assistir os animes depressivos, esquece. Você entende como a cova fica cada vez mais funda? Desculpa ser tão realista, mas se eu não for a pessoa que vai tirar a venda dos seus olhos, eu acredito que você não vai conseguir outra pessoa que faça isso pra você.